Glória a Deus. Abre sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 3, versículo 1. Só enquanto você abre, para quem não nos conhece, eu sou pastor Seide, juntamente com a Natália, minha esposa, nós pastoreamos Zion Campinas, e é uma grande honra poder estar com vocês aqui mais um domingo. E eu trago um abraço de Campinas. Na verdade, o pastor Teófilo e juntamente com a pastora Júnia estão hoje lá na Zion Campinas. Eles estão pregando lá, terminaram agora na verdade. E ele pediu para a gente estar aqui com vocês. Então meu coração se enche de alegria poder estar na casa do Senhor em família. Quantos aqui se alegram? Quantos aqui de verdade você se alegra em poder estar na casa do Senhor todos os domingos? Amém. E Deus tem algo preparado para nós, amém? Êxodo capítulo 3, versículo de número 1. Para você que está anotando, e na verdade eu deixo meu incentivo para você anotar, eu quero falar hoje, eu quero intitular essa mensagem como A Chama que Não Apaga. Será que você consegue repetir isso bem forte? Diga: a chama que não apaga. Quantos aqui creem e recebem no seu coração que nós somos portadores de uma chama e essa chama não vai se apagar nas nossas vidas? Quantos aqui creem que o Senhor tem algo, Ele já depositou algo no nosso coração e isso não vai apagar? Você acredita nisso? Então vamos ler Êxodo capítulo 3, a palavra do Senhor vai trazer algumas verdades sobre isso. Versículo 1, a palavra de Deus diz assim: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote em Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. No versículo 2, ali o anjo do Senhor lhe apareceu. Tem uma outra versão que vai dizer: ali o anjo do Senhor se revelou. Então vamos segurar aqui por enquanto. Você provavelmente conhece a história de Moisés, tudo aquilo que ele viveu, toda a sua trajetória, toda a sua história, que de fato é algo impressionante a trajetória de Moisés. Mas eu gosto de destacar que a história dele começa com algo talvez muito tranquilo, simples e até talvez natural para mim e para você. A Bíblia vai dizer que em um certo momento Moisés estava lá apacentando, quando de repente o anjo de Deus, o anjo do Senhor, se revela a Moisés. Assim como para Moisés, provavelmente, eu espero que seja assim na verdade, algum momento da sua vida, o Senhor também se revelou a você. Foi um momento onde você conheceu o Senhor, conheceu tudo aquilo que Ele é, tudo aquilo que Ele representa, tudo aquilo que Ele pode fazer. E isso é o momento que o Senhor se revela. E eu espero, e assim deve ser, na verdade isso é a coisa mais natural, que quando o Senhor se revela a mim e a você, algo é gerado dentro de nós. Você concorda? Você concorda que quando você conheceu o Senhor, algo foi alterado no seu DNA, algo foi alterado no seu coração? E na verdade a sensação que nós temos é: meu Deus, literalmente eu estou vivendo uma nova vida. Por quê? Porque Deus se revela. Então é a primeira coisa que nós vemos nessa história: o Senhor se revela. Só que vai dizer, ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo. Então grava esse símbolo que é importante para nós nesse dia: uma chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Ele disse: impressionante, porque essa sarça não se queima? Eu vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça Deus o chamou. A segunda coisa que eu vejo que é muito importante na nossa trajetória com o Senhor é: a primeira, Deus se revela. A segunda coisa, Deus o chamou, Deus o convocou. Então é super natural, e essa deve ser a ordem nas nossas vidas com o Senhor, que Deus não simplesmente se revele, assim como Ele tem se revelado a muitas pessoas. Nós não podemos parar por aqui, nós precisamos entrar num lugar onde Deus nos chama. E Deus nos chama para quê? Porque Deus chamou Moisés para ele viver algo novo, para ele experimentar a vida que Deus tinha como proposta para ele. Deus o chamou. Então grava isso no seu coração. Todos nós que estamos aqui hoje, desde o primeiro culto até o último, nós somos chamados por Deus para fazer algo. A pergunta então é: para que Deus nos chamou? Mas Deus aqui, especificamente nessa história, chama Moisés. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus:
não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato, eu tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor. Terceira coisa importante na nossa jornada: quando o fogo do Senhor vem, Deus se revela, Deus nos chama para viver algo, mas aqui nós vemos uma terceira verdade, que Deus escuta o nosso clamor. E eu sei que isso pode parecer a coisa mais óbvia e simples, mas vamos ser sinceros, por diversos momentos da nossa trajetória, nós não geramos uma consciência clara de que Deus nos escuta, de que Deus está olhando para a nossa vida e Ele está escutando aquilo que nós estamos clamando. Por quê? Sabe por quê? Simplesmente porque o nosso Deus é real, simplesmente porque o nosso Deus é vivo, Ele é de verdade, então Ele escuta a nossa oração. Ele não só quer se revelar a você, Ele não só quer te chamar, mas Ele quer te mostrar: eu escuto a sua oração, eu estou presente. Quem concorda e entende que isso é importante, diga amém. Amém. Eu escuto o seu clamor, por causa dos seus feitores, e eu sei quanto eles estão sofrendo, por isso desci para livrá-lo. Qual é a trajetória quando essa chama se acende no nosso coração? Deus se revela, Deus então chama, Deus escuta. Mas tem uma quarta verdade importante para mim e para você, que Deus, Ele também vem para atuar nas nossas vidas, nos livrando, nos direcionando, nos salvando, seja lá qual é a sua trajetória. Quem consegue, de verdade, de vez em quando, olhar para trás e ver como era a sua vida antes do Senhor Jesus vir na sua vida? Você consegue lembrar disso? Você consegue lembrar de como a sua vida era? Aí você chega num lugar e você fala assim: meu Deus, que incrível o que Deus fez. Por quê? Porque Ele não só escuta a sua oração, como Ele vem e Ele coloca a mão dEle sobre a sua vida, sobre a minha vida, para nos livrar, para nos transformar, para vivermos a vida que Ele tem para todos nós. E por último, nós vemos nessa história que o Senhor veio e Ele diz: desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa, vasta, onde manam leite e mel. A quinta verdade na nossa trajetória com Cristo, depois Ele fazer tudo, se revelar, depois Ele nos chamar, depois dele, tudo, Ele vem, escutando a nossa oração, nos livrando. Tem uma quinta verdade, que essa é uma verdade que precisa saltar no nosso coração. O Senhor, depois de tudo isso, como se já não bastasse tudo que Ele fez por nós, Ele nos entrega uma promessa. Ele nos entrega uma palavra, e essa é a palavra de Deus, que vai modular todas as nossas ações daqui para frente. De verdade, você lembra, você sabe das palavras do Senhor sobre a sua vida? Você crê que Deus tem grandes coisas liberadas sobre a sua vida? Diga amém. Nós precisamos lembrar que o nosso Deus, Ele faz a trajetória completa. Tudo isso que eu falei, todos esses 5 elementos, é aquilo que nós podemos caracterizar como uma chama. Esses 5 elementos da fé se manifesta na vida de Moisés através de uma chama. Diga bem forte: chama. Uma chama. Ele estava andando, quando de repente uma sarça em chamas, que não se consumia, vem e libera isso sobre a vida dele. Agora, esses 5 elementos, uma pergunta simples: são coisas positivas ou negativas? Positivas. São coisas excelentes, coisas até que teoricamente não tem muito esforço da nossa parte, são presentes. Isso são coisas que nós chamamos de dom do Senhor, que vem sobre a nossa vida. Então a chama para se acender em nós é algo extremamente incrível. Quem concorda que a chama que o Senhor colocou na sua vida, a chama do Evangelho, a chama de um relacionamento, a chama da salvação, é algo incrível da parte do Senhor para mim e para você? Logicamente. Agora, quando eu faço essa leitura, eu digo: de fato, existe uma chama em mim. Mas recentemente, especialmente essas últimas semanas, eu tenho olhado para algumas coisas que eu quero que você pense comigo. Primeira coisa, a quantidade de pessoas que eu estou observando, que começaram bem com Jesus e essa chama se acendeu, porém nós estamos vendo hoje, depois de alguns anos, essa chama se apagando na vida de muitas pessoas. Vocês devem estar acompanhando, muita coisa está acontecendo hoje no Brasil e no mundo.
Eu estava com o Duane jantando semana passada, ele estava lá em Campinas, e ele estava contando quantas coisas. Ele observou que um dia, você falou assim, cara, isso aqui é muito mover de Deus, mas por algum momento a chama se apaga. Eu começo a observar isso e eu falo, Senhor, eu não quero que a chama simplesmente se acenda na minha vida. Eu quero que a chama se acenda, mas eu quero, Senhor, que essa chama permaneça acesa até o meu último segundo de vida. Eu não quero simplesmente começar minha jornada, o meu ministério bem. Eu não quero ter uma temporada incrível com o Senhor, mas eu quero, Senhor, que desde lá do começo, quando essa chama se acendeu, até o final da minha vida, eu consiga dizer para as pessoas e para o Senhor, essa chama permanece acesa dentro do meu coração. Sabe, e nós temos que olhar para isso, porque nós chegamos agora na metade do ano de 2024. Metade do ano de 2024 se foi. Acabou. Nós temos mais 6 meses pela frente. E quando eu começo a olhar para algo a longo prazo, eu também puxo a minha mente para, eu não quero também que o meu ano comece bem e termine mal. Eu não quero começar o meu ano cheio de fogo pelo Senhor, cheio de promessas, cheio de decisões, cheio de planos, e chego ali em dezembro e digo assim, não, vamos arrastar para 2025, e 2025 a gente começa algo novo. Eu quero que essa chama esteja acesa todos os momentos da minha vida. Essa chama é a chama de Cristo Jesus em mim. Pastora Gabi também disse aqui, a chama que foi acesa durante a Zion Global Conference. Quem aqui foi ativado, essa chama aumentou no seu coração através da nossa conferência? Foi um marco, foi algo incrível que aconteceu ali. Só que quando eu olho, eu falo, Senhor, aquilo ali é incrível. Obrigado por isso, mas eu preciso pegar aquela chama e me comprometer e manter essa chama acesa até o último minuto de vida. A chama não pode ser apagada. Será que você pode olhar para a pessoa que está do seu lado? Olha bem no olho, faça uma cara de profeta ungido e diga assim, a chama do Senhor não pode apagar. Quantos recebem isso? Diga amém e aplauda ao Senhor Jesus bem forte. Amém. Então eu quero falar com vocês como nós devemos viver uma vida para que essa chama não se apague. Como pegar essa chama e manter essa chama acesa até o fim. Você provavelmente conhece a história de Moisés. E naquele momento que a chama foi acesa, ele não tinha ideia do que viria pela frente. Você concorda comigo? Ele não tinha ideia daquilo que ele teria que enfrentar. Simplesmente ele chega na presença do Senhor, recebe aquela chama, mas ele sai dali e ele tem que encontrar Faraó. Ele precisa trabalhar através das pragas, ele precisa conduzir um povo, que é uma multidão imensa, muita luta, muita dificuldade, mas o trabalho era, não simplesmente receber a chama, mas como manter essa chama acesa até o fim. Vocês estão prontos então? Quantos aqui querem entender em Deus na palavra, como manter essa chama acesa até o fim? Amém? Então anote isso comigo, vamos para Êxodo 14, versículo 10. Êxodo 14, versículo de número 10. A chama foi acesa, mas nós precisamos aprender algumas atitudes que são importantes. A primeira delas, Êxodo 14, versículo 10. Diz assim: ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. Aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz. Seremos escravos dos egípcios, antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, respondeu, preste atenção na resposta de Moisés: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Então vamos lá. Moisés, ele recebe uma chama, Deus coloca algo dentro dele, que é um chamado, que é uma libertação, que é uma salvação. Ele sai daquele lugar extremamente empolgado. Nós vamos viver essa chama do Senhor.
através das pragas, Deus coloca a mão, Faraó então liberta todo aquele povo de Israel, aquela multidão, e eles celebram, glória a Deus, que incrível viver essa experiência. Eles saem dali com essa chama acesa no coração, porém eles não andam muito, pouco tempo depois disso, porque às vezes a alegria dura pouco, né, parece, eles super alegres, eles chegam diante, de repente eles olham para frente e tinha um mar. Agora nós estamos, o que esse mar está fazendo aqui? Cadê tudo aquilo que o Senhor me prometeu? A chama já começou a querer dar uma falhada, como se não bastasse, eles olham um mar, e quando eles olham para trás, um exército. Aí eles falam, agora nós estamos perdidos, agora nossa vida acabou, e eles começam então, como diz a Bíblia, a murmurar, a reclamar. E você vai perceber que esse povo, que eles gostavam de reclamar, uma coisa absurda, todo segundo eles reclamavam, e eles começam a reclamar, ué, cadê Moisés? Por que você tirou a gente de lá? É porque não tinha túmulo naquele lugar que você nos trouxe para esse lugar? Qual é o motivo disso? Olha o que eles falaram, nós tínhamos falado para ficar lá no Egito, o que você foi tentar colocar a mão? Antes ficar lá, do que vir para esse lugar e morrer, porque você está conduzindo a gente para esse lugar. E de fato, vamos confessar aqui uma coisa, gente, imagina de verdade, literal, você está num lugar, você olha para frente tem um mar, você olha para trás tem um exército para aniquilar você. Não é brincadeira, é uma coisa séria, uma dificuldade, e olha para o lado ainda tem gente ruim, porque o pior do problema não é problema, é gente ruim do lado, lotado de gente ruim. Aí eles falaram assim, agora acabou a nossa vida. Eles vão para Moisés e falam, e aí Moisés? Agora, preste atenção nisso aqui, usa a cabeça. Olha a resposta de Moisés. Quando o povo reclama, Moisés vem para o povo e fala assim, calma povo, fiquem tranquilos. E aí ele vira e fala o quê? Fiquem firmes. Mas peraí, como é que eu fico firme, que eu tenho um mar na frente, eu tenho um exército atrás, e tem gente ruim do lado? Eu fico firme no quê? Onde está a minha firmeza? Onde está a minha estabilidade? No que? Eu vou ficar firme no que? Onde que eu me agarro? Não tinha nada, gente. Não tinha nada humanamente. Mas Moisés, ele vira para o povo e ele fala assim, ó, fiquem firmes. No que? Na única coisa que esse povo tinha. E o que era que esse povo tinha? Uma palavra de Deus. A única coisa que eles tinham. Eu vou descer, eu escutei o clamor, eu vou libertar esse povo e eu vou levar para a terra prometida. A única coisa que eles tinham era uma palavra de Deus. Então eu tenho percebido ao longo desse tempo que, como que nós mantemos a chama do Senhor acesa no nosso coração? Nós mantemos essa chama acesa quando nós lembramos das palavras de Deus. Você quer ficar intacto na sua chama até o final? Você quer conseguir ter força para terminar a sua carreira, como o apóstolo Paulo ele vai dizer? Você precisa criar uma habilidade de lembrar das palavras de Deus sobre a sua vida. É nesse lugar que nós conseguimos nos agarrar, nós conseguimos ter firmeza. O mundo vai dizer que não, as coisas exteriores estão a desgastar, mas no meu interior eu tenho uma convicção, e essa convicção é no quê? Na palavra de Deus para mim e para você. Então eu quero dizer para você nessa tarde, está difícil? Você está cheio de problemas, você está com um mar de impossibilidade na sua frente, você está com um exército te perseguindo, grava uma coisa, fica firme, lembre da palavra de Deus. É nesse lugar que nós vamos ter a estabilidade necessária para viver o que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Vão ter momentos na nossa vida, que não são poucos, que nós não vamos ter nada, só vamos ter a palavra de Deus. Será que eu consigo me lembrar disso? Porque esse povo, olha o que eles falam, por que você nos trouxe aqui? Antes deixasse a gente lá naquele lugar morrendo, ou comendo lá, porque pelo menos lá tinha que ter comida, não estava morto. Por que você nos trouxe? Por que uma pessoa te pergunta isso? Por que você fez isso? A pessoa ela pergunta o porquê quando ela não tem convicção daquilo que foi liberado sobre ela. As situações ao seu redor vão gerar um questionamento no seu coração quando você não tem convicção e lembrança daquilo que foi liberado na sua vida. Agora, quando você tem fé e convicção no que Deus te liberou, nada pode te parar. Simplesmente vai lá e lembre do que Deus te falou. Agora, se não fosse suficiente, olha isso daqui que interessante. Preste atenção nessa leitura, no versículo 15 ainda. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim?
diga aos israelitas que sigam avante. Tem uma outra versão que vai dizer, diga aos israelitas que marchem. Mas me chama a atenção porque eles estavam com um problema. Vocês confessam que é um problema complicado aqui? Difícil. Aí eles vão lá, e aí Deus, por que está acontecendo isso? A resposta de Deus é a melhor. Por que você está clamando? Peraí, como que Deus está falando? Porque eu estou clamando no momento de dificuldade. Como é que Deus me fala aí? Por que você está clamando? Só tem uma razão. Deus fala assim, por que você está clamando? Simplesmente porque Ele já tinha liberado uma palavra. Não tinha que estar tendo questionamento em cima de uma palavra. Aí Ele vira, por que você está clamando? Eu já liberei uma palavra. Diga para esse povo que simplesmente marche em direção à palavra que eu já dei. Acabou. Você não precisa de mais nada, você precisa de uma palavra. Agora, tem gente que é assim. Deus fala, a pessoa vai para a palavra. E a pessoa fica questionando. Mas por quê? Deus. Por que você está clamando, meu irmão? Simplesmente marcha. Pega suas coisas, mira naquilo que Deus fez e marcha. Você não precisa de mais nada. Nós precisamos simplesmente de uma palavra de Deus. Como é que a nossa chama vai se tornar uma chama intacta até os últimos segundos? Quando nós lembramos das palavras de Deus. E nessa tarde, eu sei que o Senhor está te lembrando de muitas coisas que foram liberadas sobre a sua vida. Que talvez ao longo da sua jornada, as situações, os mares, as perseguições, por algum momento talvez isso tentou tirar da sua mente a palavra de Deus. Nessa tarde o Senhor está te lembrando novamente, para que isso gere convicção e fé naquilo que o Senhor está fazendo. Quem concorda, diga amém, aplauda o Senhor Jesus. Êxodo 16, passa um pouquinho, Êxodo 16, como manter a chama acesa. Êxodo 16, versículo de número 2, vai dizer assim: no deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Adivinha o que eles estão fazendo? Reclamando de novo. Disseram-lhes os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá, recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. Segunda coisa que acontece nessa história: eles passam o mar, e adivinha, esse povo tinha uma memória curta. Já assistiu Procurando Nemo? Aquele peixinho? Então eles esqueciam. Eles saem do mar, uau, incrível. De repente eles se deparam com fome. E eu não sei você, eu tenho certeza, se nos outros eu não ia cair, nesse aqui eu ia cair, porque eu com fome não ia dar certo. O povo estava com fome, não tem comida, nós estamos falando de 1 milhão de pessoas. Aquela multidão, nada para comer. Eles chegam lá, e aí Moisés, por que você nos trouxe de novo? Nós temos fome. E de fato, você estava com fome. Deus pega e libera uma palavra que é importante para mim e para você. Deus libera e Ele diz assim: eu vou fazer chover pão do céu. E diga a esse povo que peguem a porção diária. Por que Deus estava fazendo isso? Porque Deus estava provando o coração deles. Agora, preste atenção que nessa passagem, nessa afirmação de Deus tem uma dualidade. Qual é essa dualidade? De um lado da moeda, Deus estava falando assim: será que esse povo consegue confiar em mim, que eu vou dar tudo aquilo que eles precisam, porém eu vou dar isso diariamente? Vamos fazer uma conta. Imagina que você gasta aí, sei lá, 40, 50 reais por dia. Esse é o seu custo de sobrevivência. Você comer um pouquinho, pagar um pouquinho ali, não sei o que, fazer as coisas com o seu filho. Diário, é o limite. Imagina Deus vira para mim, para você e diz assim: eu vou te abençoar, mas eu vou te abençoar com a quantia diária. Todo dia vai pingar lá na sua conta. Só que é só para o dia. Amanhã você não tem, depois você não tem, depois... é para hoje. É isso que Deus estava fazendo. Eu vou te abençoar, mas eu vou te abençoar diariamente. Por quê? A dualidade está que, em primeiro lugar, Deus estava ensinando a esse povo algo chamado dependência. Será que você consegue depender de mim? Uma coisa é você falar: eu confio em você, mas eu tenho tudo que eu preciso. Outra coisa é Deus falar assim: eu não vou te dar nada além daquilo que você precisa para um dia.
para você manter o seu coração no lugar certo e sempre dependendo de mim em tudo que você tem que fazer. Dependência. Agora, onde está a dualidade? Porque do lado da moeda é, aprenda a depender. Do outro lado da moeda era, além da dependência, eu vou te dar. Só que aí Deus vira e fala assim: porém tudo que cair na sua mão, pegue somente a porção que você vai usar no dia, não pegue mais. Tanto é que o povo pegava, e aquilo dava bicho. Por quê? Segundo o princípio, que é uma dualidade, um lugar é dependência, o outro lugar é Deus falando para mim e para você: será que você consegue, com aquilo que eu depositar na sua mão, aprender a obedecer o que eu estou pedindo? Então de um lado é dependência, mas do outro lado é obediência. É esse lugar, essa tensão entre dependência e obediência, que nós vamos conseguir manter a chama intacta no nosso coração. Vamos pensar? A chama que o Senhor acendeu. Pensa assim, talvez em você vai ter mais dificuldade, mas pense em outras pessoas que você conhece. Sempre a chama vai ser tentada a se apagar em um lugar onde vai exigir dependência e obediência na palavra do Senhor. Eu vou te dar, mas será que você consegue confiar em mim? Ainda não chegou. Eu vou completar a promessa, mas não chegou. Será que você consegue depender? A sua vida precisa vir nas minhas mãos. Será que você consegue depender a sua vida em mim? Aquilo que você vai tomar de decisão, será que você consegue depender? Mas do outro lado o que nós temos feito com aquilo que o Senhor tem depositado nas nossas mãos? Será que nós estamos tentando reter o que Deus não pediu para a gente reter? Será que nós não estamos fazendo um bom uso daquilo que o Senhor já determinou como nós devemos usar? Então, dependência e obediência sempre vai manter um lugar de proteção à chama que Cristo tem colocado em nós. Eu quero que você pense, quais são as áreas que o Senhor está pedindo a você? Dependa. E quais são as áreas que o Senhor está dizendo para você? Obedeça. Não faz sentido, não tem lógica em um maná cair diariamente, não faz sentido o negócio estragar tão rapidamente, mas o Senhor não está pedindo lógica, o Senhor está pedindo dependência e obediência. Quem recebe isso, diga amém. Pula um pouquinho comigo lá para Números capítulo 14. Vocês estão bem aí, gente? O almoço, né? O almoço dá uma... Números. Números 14, versículo 20. Vai ficando cada vez melhor essa história. Olha isso aqui. Aquilo se passa, nós chegamos a Números 14, versículo 20. O Senhor respondeu. Agora, deixa eu trazer um pouquinho de contexto aqui. Aquele povo começa a reclamar sem parar na história. Reclama da água, da comida, do lugar, do calor, do frio, da água. Eles vão reclamando. Chega uma hora que até Deus perde a paciência. Aí Deus vira e fala assim: cara, esse povo, de quem é que é esse povo? Parece seu esse povo aqui, mas esse povo. Aí Deus perde a paciência e fala o quê? Eu vou aniquilar. Cara, não dá, esse povo aqui não aprende a lição. Eu vou aniquilar esse povo aqui. Naquele momento, Moisés vai lá e praticamente fala: não, calma, Senhor, tranquilo, será que você pode revisar? Porque pensa comigo, Senhor, o Senhor libertou esse povo, agora de repente o Senhor mata esse povo. As pessoas que viram vão falar: mas que Deus é esse? Que liberta e depois mata. Aí Deus fala: então tá bom, Moisés, você está pedindo, eu vou fazer. Aí olha o que ele fala aqui em Números 14, versículo 20. O Senhor respondeu: eu os perdoei, conforme você pediu. No entanto, eu juro pela glória do Senhor, que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais milagrosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá, mas como o meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi a observar, e seus descendentes a herdarão. Terceira coisa, como eu disse, Deus vira para o povo e fala assim: tá bom, eu vou perdoar vocês, mas tem um problema. Pelo fato de vocês não reconhecerem o que eu fiz, os meus sinais milagrosos, sinais e maravilhas, pelo fato de vocês não reconhecerem, e pelo fato de vocês não me obedecerem, esse povo não vai entrar na terra prometida. Eu não vou matar,
mas também não vai entrar na promessa. Naquele momento, ele vira e ele diz: porém, o meu servo Caleb tem outro espírito, e ele então vai conduzir esse povo. Agora, vamos pensar numa coisa. Esse povo, eles tinham alguns elementos que são importantes. Primeira coisa, esse povo tinha uma palavra de Deus. Vamos confessar aqui, quando você tem uma palavra clara de Deus, isso é algo incrível para as nossas vidas, você não concorda? Que isso direciona, isso acelera, isso dá força. Eles tinham uma palavra de Deus. Segundo, eles tinham um líder que literalmente doou a sua própria vida para conduzir o povo da escravidão à terra prometida. Não é, nós temos que reconhecer esse tipo de gente que passa na nossa vida. É um líder que doou sua vida, e eles reclamavam de Moisés, mas tudo bem. Terceira coisa, eles tinham poder de Deus. Eles tinham uma coluna de fogo, eles tinham uma nuvem protegendo, eles tinham mar aberto, eles tinham água saindo da pedra, eles tinham pão caindo do céu. Pensa na quantidade de poder de Deus que eles tinham. Vamos confessar, gente, de fato, eles tinham muita dificuldade, eles tinham muitos problemas, mas em contrapartida, olha a quantidade de experiência com Deus, de poder de Deus manifesto. Eles tinham muita coisa, mas a Bíblia vai falar que mesmo com tudo isso, Deus fala, eles escolheram não reconhecer. Por quê? Porque ao invés de reconhecer, eles, por exemplo, reclamaram da comida, Êxodo 16, reclamaram da água, Êxodo 17, reclamaram do mar, Êxodo 14, reclamaram de Deus, Êxodo 32, reclamaram de Moisés, Êxodo 31. Então mesmo com tanta coisa acontecendo, eles escolheram reclamar. Eu não estou falando que não teve luta, mas eu posso afirmar que assim como eles tiveram luta, eles tiveram diversos motivos para reconhecer e valorizar o que Deus estava fazendo. O que protege a chama no nosso coração? Em terceiro lugar, o que protege é quando nós aprendemos a valorizar o que nós estamos vivendo. Você tem que valorizar, sabe, é escolha. Se você escolher reclamar e achar ruim e ver coisas negativas, você consegue. Mas se você escolher valorizar todos os dias, eu garanto para você que você também consegue. A pergunta é, o que nós estamos fazendo? O que protege a chama no nosso coração? Reconhecimento do que Deus está fazendo. O quanto a gente agradece, o quanto a gente consegue observar, o quanto a gente consegue devolver honra. Sabe, quando eu olho para isso, é impossível não associar com a Zion. Será que nós estamos reconhecendo o que Deus está fazendo aqui dentro? Será que nós conseguimos reconhecer a quantidade de sinais, maravilhas, milagres, grandes coisas que o Senhor tem feito aqui na Zion? Seite, está fazendo, mas tem fila. Tem fila mesmo, eu também não gosto de fila. Mas Deus está fazendo. Seite, Deus está fazendo, ok, mas o meu pão de queijo demora 45 minutos. Mohana, verdade. Eu sei, Seite, que Deus está acelerando tantas coisas e trazendo bênçãos sem medidas na Zion. Mas quando é que vem outubro, vem o Brooklyn? Sabe por quê, gente? É uma decisão do nosso coração. Ninguém está falando que não tem problema. Ninguém está querendo omitir situações. Mas a verdade é uma decisão. Ou você reclama, ou você reconhece. Agora eu posso te afirmar, eu não sei o quanto você conhece outras igrejas, eu garanto para você que tem muitas pessoas que gostariam de sentar onde você está sentado. Muitas pessoas gostariam de ter a vida que você está reclamando. Por isso a nossa decisão nós precisamos reconhecer o que nós estamos vivendo, o que o Senhor está fazendo. Você concorda comigo? Será que nós conseguimos devolver ao Senhor um coração de gratidão? E dizer, Senhor, obrigado. Nós precisamos reconhecer. E aí nós percebemos que a Bíblia vai falar, Caleb porém tinha outro espírito. Aí você fala, por que Caleb tinha outro espírito? Por que Caleb foi escolhido para entrar na terra? Porque quando eles estavam lá atrás, Moisés envia os espias, lembram disso? 12 espias. 10 retornam trazendo o quê? Um feedback negativo. Realmente tem a terra, realmente é uma coisa incrível, realmente tem frutos incríveis, só que tem problema lá, é uma cidade fortificada, é incrível, só que lá tem gigante. Quando eles começam a falar, a população começa a murmurar junto,
agora nós estamos perdendo. Por quê? Preste atenção. Se você escolher reclamar, você vai contaminar outras pessoas. Se você escolher reconhecer, você também influencia outras pessoas. O povo começa a murmurar, Caleb chega com um leão, para com isso. De fato, existem gigantes, pessoas fortes, muralhas, estratégia de guerra, existe muita coisa que é uma dificuldade, é verdade. Só que aí Caleb fala uma coisa, presta atenção nisso aqui que ele fala. Ele diz assim, porém, a diferença é que aquele povo não tem a mão de Deus como nós temos a mão de Deus. Eles podem ter tudo, eles podem ter estratégias, eles podem ter o exército, os gigantes, eles só não têm uma coisa, a mão de Deus. Porque Caleb escolheu reconhecer o que eles estavam vivendo. Qual é a sua decisão hoje? Quem está entendendo? Diga amém. Vamos para Números 20. Deus está falando com você? Números 20, versículo de número 7. Preste atenção nisso aqui, porque isso aqui é muito, muito forte. Números 20, versículo 7. Preste atenção nisso. Escute e acompanhe comigo com atenção essa leitura, tá? Tem detalhes aqui que são importantes. E o Senhor disse a Moisés: pegue a vara e com seu irmão Arão reúna a comunidade, e diante desta fale aquela pedra, ou aquela rocha, e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como esse lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha, e Moisés disse: escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço, bateu na rocha 2 vezes com a vara, jorrou água, e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: como vocês não confiaram em mim, para honrar a minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas Moisés não entrou na terra prometida. E eu fico me questionando, por quê? Era ele que tinha a palavra, era ele que Deus chamou, era ele que teve a chama acesa um dia. Ele era o cara, literalmente o cara que poderia fazer isso. Mas chega um momento que Deus vira para ele e fala assim: você não vai entrar na terra. Por quê? Agora, aí é que está, olha essa história. Deus, o povo de novo, adivinha o que eles estavam fazendo? Reclamando. Não tem água, de novo, né? Aí Moisés chega e Deus fala assim: Moisés, pega Arão, pega a vara, você vai lá na frente da pedra, e a Bíblia foi clara nessa instrução, Deus foi claro nessa instrução. Fale a essa pedra. Agora eu fico imaginando, falar o que também, né? Tipo, água, pedra, não sei o que ele ia falar, né? Mas vai lá e fala com a pedra. Só que Moisés nessa situação, provavelmente pelo seu histórico, ele já estava cansado. Cara, esse povo reclama, não para. Olha a resposta de Moisés. Moisés fala, tá bom. Ele vai lá, povo rebelde. Feliz ele não estava. Ô povo, de novo eu vou ter que tirar água dessa pedra. E aí ele pega o cajado e ele faz o quê? Pá! E não bastasse uma, bate 2, é igual mãe, não bate, você tem que medir por isso. Bateu uma, tá ok, 2, 3, aí você começa a contar a raiva. Aí ele fala, e bate 2 vezes na pedra. E olha que curioso, a água sai da pedra. Só que Deus chama ele e fala o seguinte, ó: porque você me desonrou a minha santidade na frente desse povo, você não entra na terra. Mas o que Moisés fez? Fez nada. Vamos falar a verdade? Era para ele falar água, mas ele pegou a madeira e bateu na pedra. Nada demais. Mas a verdade é que ele desobedeceu a voz do Senhor em um momento que era crucial na vida dele. Então eu quero dizer para você que em quarto lugar, nós protegemos a chama do Senhor quando nós conseguimos manter a sobriedade na nossa vida. Você precisa manter a sobriedade. E o que seria o contrário da sobriedade? O contrário da sobriedade, eu quero dar o exemplo de um bêbado. Como é um bêbado? Que eu espero que você não saiba. O bêbado, ele perde a linha.
ele perde a visão fica, ofusca a visão, fica turva. Ele perde a sua coordenação motora. Um bêbado perde a sua capacidade de comunicação. Um bêbado, ele faz sem pensar e depois no outro dia ele não lembra. Então a sobriedade é o contrário disso. É quando nós sabemos o que nós estamos fazendo. Agora preste atenção nisso aqui. Obviamente que não é o fato de você ser bêbado só que vai desagradar o Senhor. Mas quantas vezes o nosso coração, a situação atual, a nossa alma, os nossos sentimentos, emoções e pensamentos tiram a sobriedade daquilo que nós estamos fazendo em direção ao Senhor. Que dificuldade! Aí você vai lá e toma uma decisão errada. Que raiva! Vai lá e toma uma decisão errada. Que tristeza! Vai lá e toma uma decisão errada. Deixa eu explicar, e anote isso aqui se você está anotando. Não tome decisões eternas diante de situações que são passageiras. Sabe por quê? Porque para Moisés não era nada, mas quando ele bate naquela pedra, ele simplesmente, em um momento passageiro, ele abriu mão daquilo que era eterno, a entrada dele na terra prometida. Olha que bobeira, gente. E vamos ser sinceros, muitas vezes nós estamos perdendo o kairós, a graça, o favor de Deus, por bobeira. Era para falar com a pedra e você bateu. Por isso a nossa obediência ao Senhor precisa ser nos mínimos detalhes. Quem recebe isso no seu coração, diga amém. E eu quero encerrar com isso. Pula comigo em Juízes e eu encerro nesse texto. Vocês estão bem aí, gente? Vocês estão quietos? Juízes capítulo 3. E eu quero encerrar com isso. Olha isso aqui. Então, só contextualizando, aquele povo não entra, mas os próximos conseguem entrar na terra prometida, aquilo que o Senhor tinha liberado como promessa, talvez os filhos, os netos. Mas olha que curioso, quando eles pisam na terra, eles chegam lá, adivinha o que tinha lá dentro? Inimigos. Eu não sei você, mas muitas vezes a gente entra na promessa de Deus e parece que piora a nossa vida. Já viu isso? Mas que isso? Eu entrei, agora aumentou o problema. Eu vou te explicar o porquê isso acontece. Eles entraram lá, mas quando entra, cheio de inimigo. Agora, o que mais me chama a atenção é Juízes capítulo 3, que a palavra de Deus vai dizer assim: são essas as nações que o Senhor, quem? Vamos lá, gente, quem? O Senhor, não é o diabo, não é você mesmo, o Senhor deixou para pôr à prova todos os israelitas que não tinham visto nenhuma das guerras em Canaã. Fez isso apenas para treinar na guerra os descendentes dos israelitas, pois não tinham tido experiência anterior de combate. Aí ele vai descrever quem é, no versículo 4: essas nações foram deixadas para que por elas os israelitas fossem postos à prova, se obedeceriam aos mandamentos que o Senhor dera aos seus antepassados por meio de Moisés. Você tem que entender que essas lutas, esses inimigos, foram deixados lá pelo Senhor. Aí talvez o povo chega lá e fala: mas essa promessa o Senhor deu, olha o tanto de luta, olha o tanto de inimigo, olha o tanto de dificuldade. Mas o Senhor deixou lá. Quando eu olho para isso, eu percebo, Deus estava falando: eu vou deixar esses inimigos, primeiro, para treinar esse povo, porque eles não tinham experiência de combate. Você já viu o pai que quer treinar filho e coloca o filho no fogo? É isso. Vai lá, testa lá, tem os seus problemas, para treinar. Segundo, eu deixo os inimigos para eu ter convicção que eles vão ser fiéis e me obedecerem no seu coração, assim como seus antepassados os ensinaram. Então existe muito poder naquilo que o Senhor libera sobre as nossas vidas. E quando eu olho para isso, duas coisas me saltam, e eu quero orar. Primeira coisa, quando eu olho para esse texto, me cai um temor e um reconhecimento de que muita coisa que eu estou vivendo hoje com o Senhor, eu não paguei o preço para viver. E eu tenho que saber, eu tenho que ter a humildade para reconhecer: cara, eu não fiz nada. Agora, acabei aqui na troca dos 2 cultos, segundo culto, recebi a mensagem, tivemos 534 pessoas no primeiro culto da Zion Campinas, agora, de manhã. O pastor Teófilo está lá. E nós vamos ter o segundo culto agora à noite. Quando eu olho para Zion Campinas, eu falo assim: cara, que é isso que Deus está fazendo? Que aceleração, que presença, que é isso?
Aí quando eu olho, nós estamos tendo a média hoje de mais de 1000 pessoas por final de semana passando na Zion Campinas. 1 ano de igreja. 1 ano. Aí eu olho para isso e eu falo assim: cara, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não fiz nada. Não, mas você está lá, mas eu não fiz nada. Simplesmente alguém pagou um preço e eu estou usufruindo. Nós temos que ter o reconhecimento de muita coisa que a gente está vivendo e nós não pagamos preço. Nós não enfrentamos inimigos. Nós temos que ter essa sobriedade e enxergar, cara, Deus está fazendo algo independente de mim. Quando eu olho para Zion, é só você olhar para cá. Quantos de nós estamos sentados aqui e nós não fizemos nada para merecer isso? Nós não pagamos preço nenhum, nós não enfrentamos inimigos. Nós temos que reconhecer. Pastora Sara estava aqui no segundo culto. Quando eu olho para isso, eu olho para a história, através do livro, eu vejo assim: meu Deus, quanto foi esse preço? Qual foi esse preço de vida, de dedicação, para que nós pudéssemos sentar e falar: cara, que maneiro isso aqui. Quando eu olho para a minha história, olha que incrível. Ontem eu estava jantando com meu pai também é pastor, e ele estava contando, falou: Seite, eu fiz a atualização, nós vamos ter o jantar da família Cono, e eu fiz a conta, eu estou muito feliz, porque nós estamos com 24 pastores dentro da família Cono hoje. Só um detalhe, meu pai foi o primeiro, ele se converteu com 14 anos, num ponto de ônibus, família toda budista, o altar da família Cono estava com meu avô, meus avós se converteram a Cristo, foram batizados, a família foi restaurada, e hoje 24 pastores depois. Então quando eu olho para esse tipo de coisa, eu falo: cara, eu não fiz nada, Deus está fazendo tanta coisa, Deus está abrindo portas. Eu falo: cara, eu caí aqui sem querer. Eu tenho que ter esse reconhecimento. Quando eu vejo a história dele, eu falo assim: meu pai me ensinou, minha mãe e meu pai me ensinaram a viver com Cristo, glória a Deus. Só que quando ele conta, ele fala assim: eu tive que orar no banheiro, escondido, antes do almoço, porque eu não podia orar na mesa. Quando eu fui batizar nas águas, o meu avô quis processar a igreja. Meu pai, para ir para o culto, meu avô falou: você quer ir? Eu deixo. Então tá bom, a casa tem que estar impecável. Se eu encontrar um pelo dentro dessa casa, você não sai. Meu pai, que evangelizou as irmãs, eles acordavam 4:30 da manhã para limpar a casa toda, preparar tudo para conseguir ir para o culto. Então quando eu começo a olhar essas histórias, eu falo assim: beleza que eu estou aqui hoje, glória a Deus que o Senhor, inclusive em lugares que meu pai não foi, mas eu tenho que ter a humildade e o reconhecimento, cara. Deus fez tanta coisa, e muita coisa eu não paguei o preço para isso. Então eu tenho que reconhecer as lutas que foram travadas. Quem consegue entender e reconhecer isso? Nós precisamos ter isso. Esse é um lado da moeda, e sem desconsiderar isso, tem outro lado que é importante. Mesmo assim, quando eu olho, eu falo: Senhor, eu reconheço, eu tenho gratidão, eu honro e sempre vou honrar. Mas a verdade é: agora, Senhor, chegou a hora de eu travar as minhas próprias batalhas e construir aquilo que os meus filhos e os meus netos andam. Eu honro e valorizo, mas agora é a hora. Eu tenho que assumir as minhas próprias lutas e as minhas próprias guerras. Então o que eu vejo em quinto lugar, para você proteger esse fogo, você precisa lutar as suas próprias batalhas. Chegou a hora. O que eu tenho orado ultimamente ao Senhor é: Senhor, aumenta o meu portfólio espiritual. E aí você tem que entender, para você aumentar o seu portfólio espiritual, não vem só com bênção, vem também. Mas como eu aumento o meu portfólio de milagres no meu ministério? Eu tenho que precisar de milagres. Como eu aumento o meu histórico de conquista ministerial? Eu vou ter que pagar o preço. Então o que nós temos que entender é: quer proteger essa chama que está no seu coração, Zion? Sim ou não? Você quer proteger? Aprenda a lutar suas guerras. Para de achar que tudo que é luta é o diabo. Fica reclamando. Você tem que entender, tem luta que o Senhor permite. Eu deixei lá para te treinar e para ver se você consegue ser fiel. Porque tem lugar que Deus vai nos colocar que não vai ser possível manter intacto e com a chama acesa se nós não formos treinados desde já. Eu preciso ser treinado, porque se eu chegar lá onde Deus tem e não tiver experiência de combate, de duas uma: ou eu vou sucumbir diante das lutas que serão maiores, ou eu posso até vencer, mas eu vou cair no meu coração no orgulho, achando que eu fiz por conta própria. Então, quinto lugar, para você manter a chama acesa: lute as suas próprias batalhas.
Aprenda a valorizar suas guerras. Aprenda a proteger o seu coração. Quantos aqui recebem isso no seu coração? Diga amém.